Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ítalo Bruno. E no decorrer desses dias, né, até o Enem, eu irei estar postando algumas dicas, né, para o Enem, tá bom? E na dica de hoje, nós iremos estudar o caráter dos sais e dióxidos, né? É um conteúdo muito recorrente na prova do Enem. Por exemplo, pode cair uma questão desse tipo, ó. Qual espécie química é indicada para neutralizar o solo ácido? A gente sabe que numa reação de neutralização nós temos um ácido e uma base, que vai produzir sal e água, não é isso? Então, se o solo está ácido, logo nós precisaremos de uma espécie química que seja o quê? De caráter básico, né? E dentro dessas alternativas, o Enem costuma cobrar sais e óxidos, né? Sais de caráter ácido ou de caráter básico, e sais e óxido de caráter ácido ou óxido de caráter básico, certo? Antes de a gente ir para a resolução da questão, a gente precisa entender alguns conceitos de óxidos e de sais. Mas o que seria mesmo um óxido? Um óxido é um composto binário em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? E ele pode ter esses caráteres aqui, ó, como ele pode ser de caráter ácido, quando se trata de um composto molecular ou covalente, né? Ele pode ser de caráter básico, quando ele se trata de um composto iônico. E nós temos os óxidos neutros, né? Que são três, que é o monóxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio e o monóxido de carbono. Esses três aqui são os mais recorrentes no Enem, certo? E o que são sais? Sais são aquelas espécies químicas em que, em meio aquoso, sofre dissociação liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, né? Beleza? E ele pode ter esses três caráteres, ó. Ele pode ser ácido quando ele é proveniente de um ácido forte, ou seja, o ânion dele é proveniente de um ácido forte, e uma base, o cátion dele é proveniente de uma base fraca, certo? Então, ou seja, eu tenho uma reação de um ácido forte com uma base fraca, certo? E ele pode ser também de caráter básico, quando eu tenho um cátion proveniente de uma base forte, e eu tenho um ânion proveniente de um ácido fraco, beleza? E pode ser de caráter neutro, quando eu tenho neutralização total, né, tanto do ácido como da base. Então eu posso ter um ácido forte, e uma base forte, e um ácido fraco, ou uma base fraca, beleza? Pronto, pessoal, depois de todo o conceito que foi abordado, né, sobre sais e óxidos, nós iremos para a questão, para a resolução da questão, né? Então vamos para a primeira alternativa, alternativa A, que nós temos o fluoreto de potássio. Observem, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar se é um sal ou um óxido, certo? Como a gente viu lá nos conceitos de sais e óxidos, um sal é uma espécie química que sofre dissociação, ou seja, em meio aquoso, ela libera um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, certo? Se a gente observar, vamos colocar aqui para reagir com água, certo? Vamos colocar para reagir com água, ó. Se a gente observar aqui, ó, eu tenho a dissociação de uns potássios mais Cl-, certo? Observe que eu não tenho cátion H+, e não tenho o ânion OH-. Então aqui pode ser considerado como um sal, beleza? Agora, esse sal, ele é de caráter ácido ou básico, né? Ó, a gente viu lá nos conceitos que se esse sal tiver um cátion proveniente de uma base forte, eu tenho um sal de caráter básico. Agora, se eu tiver um ânion proveniente de um ácido forte, né, ele vai ser um ácido forte, beleza? Ó, se a gente colocar esse sal para reagir com água, né, que é o produto formado, vamos dizer assim, da neutralização entre um sal e uma base, nós vamos ver que nós teremos aqui, ó, a formação de o HCl mais o KOH, certo? Observe, ó, o ácido clorídrico, ele é um ácido forte, certo? E o hidróxido de potássio é uma base forte. Então, ó, vocês lembram quando eu falei? Quando eu tiver um ácido forte e uma base forte, eu vou ter o quê? A neutralização total, né? Tanto do ácido quanto da base. Então, nesse caso, se trata de um sal de caráter neutro, beleza? Caráter neutro, tranquilo? Então, nós já descartamos a letra A, né? Se trata de um sal de caráter neutro, certo? Agora, iremos para a letra B. Ó, observando a letra B, a gente observa a presença do oxigênio. Como a gente vimos lá nos conceitos, né? O que é um óxido? É um composto binário, ou seja, formado por dois átomos, e que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? Então, ó, nós temos aqui, ó, um óxido formado por oxigênio e magnésio. Aqui nós temos o óxido de magnésio. Beleza, é um óxido. Mas será que esse óxido, ele é de caráter ácido ou básico, né? Ou neutro? Será? Ó, observe, ó, para ele ser um óxido de caráter ácido, ele tem que formar um composto molecular, né? Para ele ser um óxido de caráter básico, ele tem que formar um composto iônico. Se a gente observar, o magnésio, ele é da família 2A, né? Dos metais alcalinos terrosos, né? E aí nós temos o oxigênio, né? Que é bem mais eletronegativo do que o magnésio. Então aí, observe que nós temos um metal e um ametal, né? Quando nós temos um metal e um ametal, nós estamos falando de um composto que iônico. Logo, se ele é iônico, se trata de um óxido básico, certo? Um óxido básico, beleza? Então aqui nós já encontramos a alternativa. Então, pessoal,
Eu espero que vocês tenham gostado e mandem mais dicas aí nos comentários, tá bom? Até a próxima.